luz. Quem não esperava? Todo orgulho sempre recebe castigo. E no ádito do ser, permitimos o sorriso mentiroso da felicidade, procurando socorrer, não para ajudar, mas para situar-nos na posição de quem está superior, oferecendo auxílio. Espírita, meu irmão, sabes que há muita lágrima molhando finos lenços de cambraio de linho e muitas feridas ocultas em pesados tecidos de brocado horrenda que nem todos identificam. Serpe impediosa é a cobiça. Não a alimentes para que ela não te envenene. Ajuda também aquele que aparenta ser feliz, orando por ele. Foge à inveja, como quem se furta ao contágio de enfermidade cruel. Distancia-te da maledicência. Afoga na oração a vida perniciosa do despeito. Humilde alfinetada pode ser portadora de terrível infecção, tanto quanto singela gota de veneno pode ser mensageira da morte. Usa a palavra gentil, como a flor se deixa identificar pelo aroma que espalha. Quando tudo estiver difícil e escuro em teu coração, ou em redor dos teus passos, recorda que a noite de tormenta, além das nuvens pesadas, está recamada de milhões de fulgurantes astros, e que o cardo amaldiçoado, em silencioso abandono, também se arrebenta em floração noturna, que balsamiza o ar transparente e voejante. Recorda o carpinteiro Galileu, que, atendendo a Simão, o rico cobrador de impostos, lhe abençoou a fortuna, fazendo inesquecível repasto no seu suntuoso palacete, embora no auge do ágape, pobre mulher endemoniada, procurando-lhe o socorro, tenha recebido a seiva da vida eterna, com o doce alento para nós todos, no conceito de que, por muito amar, todos os seus pecados eram perdoados. E demora-te feliz onde estejas, com as altas provações que o dinheiro e o poder, ou as demais concessões e empréstimos divinos, poderiam solucionar-se, se os tivesse, e vês chegar em fartas messes para outros corações. Que assim seja, Jesus. Então vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações e vamos agradecer ao Pai Celestial por mais um dia de vida aqui na Terra. Também agradecendo ao nosso querido Mestre por cuidar tão bem de nós a todos os instantes. E assim, Senhor, te agradecemos por seu amor tão sublime, tão especial para com todos nós. E assim, também pedimos por todos aqueles que estão em dificuldade, em problemas, passando por provações tão duras, Senhor. Pedimos por todos eles, para que receba nesse instante essa luz e essa paz no coração, para que possa, Senhor, despertar em suas mentes a fé e a esperança de dias melhores. Ajuda-nos, Senhor, também a ser melhores a cada dia. Ajuda-nos a sentir a dor do outro. E assim agradecemos aos amigos espirituais que preparam este ambiente para nós. Abençoa o nosso palestrante, para que essas palavras caiam em nossos corações como um alento, um consolo e um aprendizado para melhor servir amanhã. Muito obrigado. Contamos com sua presença sempre, sempre em nossas vidas. Muito obrigado. Que assim seja. Bom dia. Bom dia. Eu gostei do companheiro que ele repetiu 2 vezes, né? Para ver se está todo mundo aí firme. Mas
Mas é muito bom estarmos aqui para esta manhã fria, né? Mas que bom que estamos aqui para darmos continuidade aos estudos que acontecem nesse centro espírita, que acontecem em nossas vidas, né? Diante aí da aprendizagem, da continuidade aí dos exercícios no dia a dia desta bendita reencarnação, não é mesmo? E é bom estarmos aqui mesmo alegres, felizes, domingo de manhã, poderia ser um outro dia, à noite, que estejamos firmes, alegres. Nesse tema, quando a Ana Lu nos convidou para retornarmos, né, a segunda vez que vem, eu peguei e falei para ela, que ela fala sempre assim, carinhosamente, né, fala assim, olha, pode trazer um tema que você tenha, que já daqui faz já na nossa casa espírita, né? Eu peguei e falei para ela assim, não, qual o tema que a casa está tendo, às vezes um trabalho que já está tendo, gostaria de fazer dentro da proposta da casa. E aí ela falou que vocês estão fazendo sempre nesse livro, né, Mestre de Amor, e aí ela falou que eu poderia escolher um capítulo, um título. Então nós escolhemos esse para estarmos hoje conversando sobre ele. E nós vamos ver que cada situação trazida, né, por Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo, assim como de outros, eles trazem num âmbito geral, né, para a humanidade. Mesmo que a humanidade toda, eu não conheço as obras, né? Então, às vezes, nós espíritas já conhecemos alguns princípios da doutrina, como reencarnação, né? Já confiamos, né? Já acreditamos na continuidade, né? da vida, assim como muitos, mas outros, de repente, ficam assim, duvidosos, porque não estudam essas questões como nós estudamos na doutrina espírita. E aí, quando estávamos aqui fazendo esse estudo, nós pegamos e falamos assim, geralmente trazemos, às vezes até falamos assim, todo mundo já conhece tal caso, mas é uma maneira até descaridosa quando a gente fala, porque nem todo mundo conhece. Né? Às vezes conhecemos algo que outro não conhece, às vezes vemos num ângulo que outros veem em outro. Então, sempre tem alguém que, no nosso dia a dia, principalmente, não sabe o que a gente sabe. Né? Então, a gente tem esse carinho de falar, de levar. E olha, por exemplo, quando nesse livro, nesse capítulo, Joana de Ângeles começa trazendo, né? Aguardas a felicidade que parece tardar. Anseias pela tranquilidade integral? Desejas a harmonia ao redor dos passos? Suspiras inutilmente por entendimento fraterno? Rogas ansiosamente socorro na tarefa? Aí nós, de repente, não é todos esses temas, esses tópicos que nos envolvem, mas um ou outro, em um momento ou outro, nós, às vezes, indagamos, questionamos, não é verdade? Às vezes é um momento que estamos, por exemplo, né, suspiras inutilmente por entendimento fraterno. Às vezes, um momento passamos por esse em nossas vidas. Às vezes, outros companheiros falam assim, aguarda essa felicidade que parece, meu Deus, eu estou trabalhando, eu estou sério, eu estou fazendo tudo direitinho, cadê essa felicidade que não chega? Então, são maneiras que, às vezes, a gente comenta. E, às vezes, nos colocamos, assim, até um pouco desanimados, outros pessimistas, outros negativos, e nós vamos encontrar, mesmo no nosso seio familiar, às vezes um de nossos companheiros está passando por desânimo, e nós então vamos falar, não, eu estou estudando a doutrina, né? Vamos compreender, vamos dar sequência, porque Joana de Ângeles, ela coloca uma frase assim, no entanto, por mais áspera seja a luta, espera com fé robusta. Oh, meu Deus, mas está difícil, né? Mas Joana de Ângeles que está falando, não é o Amaury. Não é nem o Divaldo só está transcrevendo, né? É o psicógrafo. Então, mas quem é Joana de Ângeles para estar falando isso? É alguém espiritualmente, uma capacidade de longas datas já num trabalho, lá no início, lá na época de Jesus, né? De encontro com Jesus e depois vindo trabalhando. E reencarnações outras maravilhosas
de trabalho continuado em prol, né, de ajudar o próximo, de ajudar esclarecendo, de ajudar divulgando. Então, é uma companheira espiritual muito séria dentro, né, das lides aí, dentro dos trabalhos do Cristo. Mas, então, de repente, essas questões aí é muito fugidia em nossas vidas, muito simples, mas nós não podemos, em relação ao próximo, falar que às vezes a dor de cabeça dele é insignificante. Ah, que esse é o seu desânimo é insignificante, né? Ah, você está colocando algo tão grande em coisas tão pequenas, né, banais. Nós não podemos, por quê? Nós, na nossa individualidade, somos um fato. Temos o nosso conhecimento, temos nosso entendimento, nossa capacidade, nossa bagagem moral, espiritual, né? Mas nós não podemos dizer com o próximo. Não é verdade? Aí nós trouxemos, então, um caso que também poderia ser tão difícil, está nesse livro aqui, O Céu e o Inferno, para mostrarmos como em outros aspectos pode ser tão sério esse momento desanimador, triste, doença, dificuldade, onde Joana de Ângeles engloba, né? Já conhece esse livro, O Céu e o Inferno? É uma das obras básicas da doutrina, né? E esse aí é o caso do Marcel, ele tido como o menino do número 4, tá aí Expiações Terrestres. É o primeiro caso aí do Expiações Terrestres nesse livro aqui. Havia num hospital de província um menino de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil precisar. Designavam-no pelo número 4, totalmente contorcido, já pela sua deformidade inata, já pela doença, as pernas se lhe torciam, roçando pelo pescoço, num tal estado de magreza que eram pele sobre ossos. Nessa primeira colocação do livro Mestre de Amor que nós trouxemos, né? Poderia ser desanimador, poderia ser, cadê a felicidade que eu almejo? Não poderia? Cadê, né? Como acreditar nessa promessa que o Joana de Anjos fala, né? Confia, tenha fé, tenha esperança. Como? Então, ele continua assim. O corpo, uma chaga. Os sofrimentos atrozes. Era oriundo de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo já de 8 longos anos e, no entanto, demonstrava ao enfermo uma inteligência notável. Era uma criança que trazia uma inteligência notável, além de candura, paciência e resignação edificantes. O médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre, um tanto abandonado, visto que seus parentes pouco o visitavam, tomou por ele certo interesse. E achava ali um quê de atraente na precocidade intelectual. Aquele médico gostava de estar com ele, porque ele trazia não só coisas, né, inteligentes, como gostava de entender, de relacionar. Então o médico ficou ali, meio que apaixonado com ele, mesmo também vendo um certo abandono, né? Isso tudo fez com que o médico o aproximava mais dele. Assim, não só o tratava com bondade, como lia-lhe quando as ocupações o permitiam, admirando-se do seu critério na apreciação de coisas, a seu ver, superiores ao discernimento da sua idade. Um dia, o menino disse-lhe: doutor, tenha a bondade de me dar ainda uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas? Para quê? Replicou-lhe o médico. Se já lhe ministrei o suficiente e maior quantidade pode fazer-te mal. O que será que essa criança pediu mais algumas pílulas? É que sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus
para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir e, ao mesmo tempo, quando durmo, a ninguém incomodo. Pensem no momento de tanta dor de uma criança ainda preocupada com o próximo, em não com seus gemidos, com seus choros, com suas agonias, está incomodando para que os demais também possam descansar. Então a gente começa a ver Joana de Ângeles falando, né, num âmbito que de repente nós nos colocamos assim, nessa visão, falamos, meu Deus, eu tenho esse direito, tem, lógico que eu não tenho, né? Mas eu posso continuar numa lamentação referente à vida, referente às dificuldades que venho, ou eu supero com, né, respiro e supero. Então, nós trouxemos logo de início este caso trazido, né, pela uma das obras básicas, e depois, no final, nós vamos trazer ainda um retorno deste caso, tá bom? Está no livro Céu e Inferno, coloquei aí, expiações terrestres. Mas nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda não justificando a situação, né? Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aflitos, nós vamos encontrar neste capítulo essas colocações de Mateus, né? Está no versículo, no capítulo 5, versículos 5, 6 e 10, mas está no Evangelho segundo o Espiritismo, que vem depois a explicação, tá bom? Ela fala assim, olha, bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados significa felizes. Felizes os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, mais uma vez, a gente começa a se perguntar, mas felizes uma vez que estou chorando? Felizes uma vez que está difícil, seja uma vida financeira, seja uma vida, às vezes, que a família tem motivos de doença, seja uma hora em que, de repente, há desarmonia no lar, não está havendo ali, né, um certo entendimento, às vezes está meio conflituoso. Como ser feliz? Não questionamos? Como? É bom que a gente questione. Como? Por quê? Como ser feliz nessa situação? Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, traz outra versão, agora de Lucas, falando que bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Aquele que não conhece a doutrina espírita, que não conhece os princípios básicos da doutrina espírita, vai falar assim, mas como? Quando vai ser? Porque, de repente, o imediatismo está querendo para quando? Daqui a 1 ano? Daqui a 2? Quando vai acontecer isso, né? Então, quer dizer, uma vez que eu estiver chorando, essa promessa vai acontecer quando em minha vida? Então, é levantada essa questão, e aí ele continua falando da justiça das aflições, no mesmo capítulo. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Uma afirmação. E aí continua assim. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo, seria uma enganação. Então, mostrando qual o propósito, um dos propósitos trazidos pela doutrina espírita, né? Essa continuidade da vida, que hoje, sim, de repente está difícil, nós estamos ainda no planeta de provas e expiações, não é mesmo, gente? Todo mundo aqui está, né? Eu estou. Então, é normal ainda vermos sofrimento, vermos dificuldades, vemos lutas, mas vemos também esperança, porque o que está trazendo aí? Esperança. Então, vamos cruzar os braços e esperar? É nesse sentido que é essa esperança? Obviamente que não. Fazemos nossas partes, porque esse capítulo ele vai trazer um outro tópico nos chamando a atenção, tá? Mesmo com a certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Olha o que traz no Evangelho segundo o Espiritismo. Mesmo para nós que temos essa certeza,
Compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para haver mais mérito. Eu não gostaria de sofrer, né, para ser feliz. Então, mas por que será então que está falando isso? Mas então pergunta-se, por que um sofre mais do que os outros? Né? Já fizeram essas perguntas também? Por quê? Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essas posições, em se tratando de uma vida, né? Esta vida. Conheço aquela pessoa desde novinha, sempre foi uma pessoa tão dedicada, trabalhadora, honesta, um filho obediente, e agora jovem, depois adulto, sempre, né, uma pessoa de boas índoles, um bom cidadão, uma boa cidadã, né? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. E nós vamos encontrar pessoas lá no nosso meio social, profissional, que vão fazer essas indagações. Então, uma vez que a gente saiba, nós vamos encontrar outros questionando por quê. Então, me explica isso. Dentro da sua doutrina, como que vocês entendem essas situações? Vamos ouvir esses questionamentos, né? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos, homens e mulheres virtuosos, sofrer ao lado de malvados que prosperam. Já observaram isso? O Evangelho segundo o Espiritismo não está falando algo, né, muito real? A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Então, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Então, aqui, até o primeiro momento, nós estamos aliando junto com a primeira, que é o primeiro tópico trazido do Mestre de Amor, do livro Mestre de Amor, vocês lembram? Trazendo também o caso do Marcel, menino do número 4, que estava em total sofrimento, e agora o Evangelho segundo o Espiritismo levantando essas questões de reflexão para nós. Então, vamos voltar no Mestre de Amor, e ela vai falar assim, olha, que no passado semeaste aflições nas almas alheias. No presente, colhe os espinhos que aparecem ameaçadores. Qual o passado? O passado agora, recente, nessa vida? Ah, mas eu não fiz isso e estou sentindo essas questões, essas aflições. Então, nós já estamos levantando lá no Evangelho, né, de onde pode ser esse passado. Ela continua falando. Ontem, aí é Joana de Ângeles, né, gente? Ontem asfixiaste as esperanças dos outros no lodo da bendita, em rios de sangue e lágrimas. Hoje é necessário emergir, é necessário trazer, né, com a consciência purificada, começar a refletir. Por que tais situações aflitivas nos envolvem? E essas aflições, onde quer que se encontre mais, pode ser justamente o ponto em que nós precisamos trabalhar. É um sinal de onde precisamos trabalhar. O que pode ter ocorrido lá no passado, num ontem, que nós não sabemos, né, onde foi, quando foi esse ontem? Um ontem mais próximo ou um ontem mais tardio, que agora nós temos uma certa condição de poder estarmos, né, envolvendo neles de novo para, de repente, sanar essas dores, essas dificuldades. Joana de Ângeles continua dizendo que no passado acumulaste o produto de muitos em arcas da usura, através de expedientes da ilicitude ambiciosa, onde a ambição foi muito forte, muito, né, focada muito na ambição. No presente, faz-se indispensável retribuir em árduas operações de esforços e dificuldade com os pesados juros que são cobrados. Ontem estimulaste o ódio e erigiste, criaste monumentos ao orgulho e à insensatez,
Aí hoje é natural que te encontres a só cercado pela aversão de muitos. Então, de repente, a gente anseia por estar com alguém. Eu queria tanto alguém que, né, bons amigos, bons relacionamentos. Por que que todos estão afastando, de repente? Então, de repente, algo ainda precisa ser trabalhado, mas tem um reflexo que precisa hoje ser trabalhado até com mais intensidade, esta nossa esse nosso perfil, de repente, né? De repente eu sou muito arrogante ainda, eu sou muito. O meu orgulho a gente é, né? Mas está muito, muito visível ainda, então eu preciso trabalhar, preciso estar mais em contato com o Evangelho de nosso Senhor Jesus, que sempre nos traz, né, para a mansidão, para o amor ao próximo, para relacionamentos, né? Mais simples, mais trabalhar a humildade. Então, algo deve estar despertando para que a gente possa fazer as mudanças. Joana de Anjos continua dizendo que no passado ombreaste com criminalidade aliciada ao poder, acreditando na perversão ilusória da vida física. Preservação da ilusória da vida física. Obrigado. E no presente sofres injustiça e perseguição por onde passas. Então, né, por que essa ilusão? Hoje nós temos uma ilusão muito grande aí referente ainda a essas questões, né? O que eu quero referente a este mundo que nos oferece? Podemos trabalhar e sermos pessoas poderosas materialmente? Claro que podemos. Agora, como é que nós vamos fazer isso? É a questão, né? Como é que nós trabalhamos essas questões referente ao material, referente aos lucros, a empresas, a grandezas materiais? Como que eu trabalho? Ou eu preciso estar envolvido, né, a criminalidade para obter, e com isso essa ilusão vai nos levando mais e mais e mais, desrespeitando o próximo? Obviamente, no presente, nós vamos estar sentindo essas dificuldades, porque precisa ser trabalhado, né? Antes esqueceste os mínimos deveres, agora tens de exercitar-te nas obrigações valiosas. Você vê que Joana de Anjos, nesse livro, Mestre de Amor, inclusive a primeira leitura, que leitura tão gostosa que foi lida, né? É diferente, um foco diferente, falando da inveja, mas um foco diferente. Né? Ficou mais gostosinha de ler. Mas Joana de Ângeles chamando-nos a atenção para questões que, obviamente, eu quero repetir. Não significa que todos esses casos estão relacionados diretamente comigo, mas sempre algo a refletir. Sempre algo relacionado ao nosso meio, aqueles que a gente ama e que precisamos também levar essas mensagens até eles, ou levar o exemplo, né? Como que estamos entendendo a vida agora, e este exemplo, muito melhor do que eu falar, de repente, vai fazer muito, muito forte, muita presença naqueles ao qual estamos ali, no dia a dia. Então, é importante essa questão. Aí nós queremos, então, voltar diante desses levantamentos ainda de casos, voltar no capítulo da causas atuais das aflições do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Onde ele vem aí no item 4, olha, depois se quiserem buscar, no item 4, fala que as vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou, se quisermos, tem duas origens bem diversas, que importa distinguir. Então, essa parte aí explica bem, né? Umas tem sua causa na vida presente e outras fora desta vida. Então, a gente fazer essa reflexão, ok. Então, dentro desse levantamento trazido hoje, Amaury, desse livro, eu vou preocupar, então, com né, vou dar um exemplo aqui, meu pai, minha mãe, meu esposo, minha esposa, meus filhos, eles não estão seguindo esses casos? Ou eu vou pensar assim, quem que está aqui hoje? Nós. Qual a reflexão que nós fazemos? Porque é muito comum a gente querer levar para o outro, né? Nossa, eu tenho um irmão desse jeito. Nossa, eu tenho um companheiro de trabalho terrível. Eu tenho uma esposa, um marido. Então, não, nós. Quais as reflexões que eu tenho que fazer? Então, nesta vida,
Quais os motivos que me faz a estar ainda nessas lides provacionais, me afetando tanto? Por quê? Porque cada um na sua dor, cada um na sua aflição, é desta vida? Sim, realmente eu cometi vários fatos na minha infância, na minha juventude, mas o que eu trago hoje de que eu preciso melhorar, que não está, né, tá um pouco pesado, é oriundo desta reencarnação, desses fatos? Não é. É algo mais sério. Então, tem que estar fora desta vida. Nós trazemos, né, de outros tempos, de outras épocas, como Joana de Ângeles usou o ontem, um passado, né? Agora está refletindo agora, hoje. Então a gente não sabe de onde trazemos. Aí continua perguntando assim, mas a quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? Por isso que antes mesmo de colocar o texto, eu falei, vamos refletir sobre nós. Não é sobre o outro, é sobre nós. Né? O homem, ou a mulher, né? É assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Né? Eu coloquei aí, né? Desgraça, porque Joana de Ângeles, né, sempre usa algumas palavras, colocando só para facilitar. As nossas desgraças, as nossas dores, as nossas aflições, somos nós mesmos. Ou seja, no presente na tua reencarnação, ou aí a doutrina espírita nos ensina que está em outras oportunidades que tivemos. Né? Quantas foram as reencarnações que tivemos até hoje? Nós sabemos? Né? E, de repente, nós trazemos algo e quando, no plano espiritual, quando estamos nos preparando para uma reencarnação, a espiritualidade é tão grande, tão boa. É justa, mas é misericordiosa, porque às vezes temos algo ainda tão grave para ser tratado, trabalhado, que lá na época nós fizemos, sim, por quê? Por falta de conhecimento, porque o orgulho, o egoísmo era tamanho, ou porque, né, a gente foi até mesmo porque na época todo mundo fazia assim, como a gente pode dizer, né, ainda acontece assim, mas que agora precisávamos trazer, mas a espiritualidade falou assim, olha, é suficiente trabalhar, por enquanto, tal parte. Porque, já viram aquela frase assim? Deus não permitiria um fardo tão pesado em ombros fracos? Lembram? Já ouviram? É verdade. É porque nós não teríamos condição, às vezes, de resolver algo que cometemos no passado. Então, traz agora o suficiente para que nós possamos resolver. Ai, Amaury, mas... Então, quer dizer que as questões que eu preciso trabalhar, eu tenho condição? Está difícil, mas tenho condição? Tem. De repente, nós não vamos né, sair felizes nessa encarnação, mas aquilo que a gente fazer com esforço. Né? Eu estou num esforço para domar essas más tendências. Olha essa palavra, esforço. E qual o esforço que cada um de nós fazemos? É pessoal, é individual, cada um no seu esforço, cada um na sua individualidade. Né? Então, aí nós estamos sabendo, olha, que o homem, a mulher, é assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência. Por que Deus está me dando esse peso enquanto o outro não tem esse peso? A falta de oportunidade, a sua má estrela, nossa, minha estrela está precisando brilhar, porque está difícil. Enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria, ou seja, negligência. Os males desta espécie constituem, seguramente, um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. E nós voltamos no mestre de amor.
dando sequência ao capítulo, olha, é da lei que ninguém oferirá paz com tesouros vazios de serviços nobres. Aí, Oswaldo, né, trabalhar. Nós estávamos conversando, né, de poder trabalhar, seja para os jovens, as crianças, os jovens, a casa espírita, qual o trabalho que tem? Na vida social, o que nós podemos fazer na vida social, né? Trazer tesouro, né, oferirá paz com tesouros vazios de serviço nobre. Então, vamos fazer algo nobre, seja o que for, nobreza, isso vai trazer, vai preencher, né, vai nos ajudar. Nenhuma cabeça ostentará o louro da vitória sobre uma consciência poluída, né? Toda ascensão exige retorno ao ponto em que se fracassou. Ninguém chegará ao céu sem o resgate abençoado com a terra. A aflição imposta ao próximo é a aflição a demorar-se na própria alma. Então, se nós não podemos ainda fazer o bem como queremos, também não levemos aflição ao outro, né? Você lembra do Marcel, o menino do número 4? Ele estava todo dolorido, mas ele preocupava em não incomodar o próximo. Olha que maravilha, né? Ele tinha todo o direito de gritar, mas não tenho. Eu estou sentindo dor, mas o outro não tem que sentir, né, o meu escândalo. Crime praticado é sombra no caminho, aguardando a luz da reabilitação. Joana de Ângeles continuando a sua lição. E responsabilidade consagrada pelo triunfo humano é débito ativo na contabilidade divina. Irresponsabilidade. Quem guarda compromisso com a retaguarda é escravo do passado sem possibilidade de avançar. Ok. De repente, lá no passado, né, nós tivemos nossas falhas. Agora, nós vamos conseguir voltar lá para resolver agora? Não, mas nós temos que reconhecer, entender, para que agora para frente a gente continue trabalhando essas questões. Entender que, sim, tivemos nossas falhas, mas não queremos continuar nelas. Né? Queremos agora fazer diferente, trazer situações novas, comportamento, trazer avanços que a espiritualidade está nos trazendo, né? Esclarecimento, e com isso também colocar em prática. Joana de Ângeles ainda diz que se almejas a liberdade em plena luta, sofre pacientemente. Difícil, né? Difícil. É o que o número 4, o Marcel fez, mas é difícil, né? Mas que então a gente faça um esforço para que a gente possa, nesse sofrimento, ter um entendimento do porquê dele, para que a gente fique mais suave, né? A gente aguentar. Arranca o espinho que cravaste no coração do próximo ao preço do próprio sacrifício. Ok. Essa reflexão que a gente faz, que só de ter pensado que no passado eu posso ter feito isso com alguém, e agora está doendo porque assim, não devo mais continuar fazendo isso para com o próximo. Da agora para frente, estou entendendo que eu tenho que amar o próximo naquela versão de Jesus, né? Lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar o próximo. E quando eu respeito o próximo, é amor. Quando eu estou manso para com o próximo, é amor. Quando eu compreendo melhor as coisas, é amor. Sabe, tudo é amor naquele sentido amplo da palavra amor. Não um amor piego, né, piego familiar, religioso. Não, é um amor amplo que a gente tem que ter pelo nosso próximo. Aí eu quero voltar aqui nesse caso do menino, porque às vezes a gente fala assim, muitas vezes eu já ouvi, não sei vocês, fala assim, fala da reencarnação, fala, né, da continuidade da vida, mas ninguém retornou para dar um recado. Né, quando a gente estava começando na doutrina, eu ficava assim preocupado para levar para as pessoas as coisas, né? Ninguém nunca retornou para falar como foi suas vidas. E na doutrina espírita nós temos muitos casos, não é? Falando da vida. Se a gente pega só as obras de André Luiz, nós vamos ver ali, Chico Xavier e André Luiz, muitos casos relatando a vida no plano espiritual para com nosso proveito agora, né? Então, é um relato da vida espiritual para conosco.
E o Marcel aí, ele veio agora, no livro O Céu e o Inferno, trazer um retorno seu. Quando ele foi, né, conseguia já trazer assim, o seu retorno, suas palavras, ele foi evocado para fazer essa questão. Olha, os últimos pensamentos dessa criança, ao desencarnar, foram para Deus e para o caridoso médico que dela se condoeu. Aquele médico, né, ele ficou muito sensibilizado com o médico, então ele também gostou dele. Agora, ele veio trazer as últimas palavras, né? Decorrido algum tempo, foi o seu espírito evocado na Sociedade de Paris, de onde deu a seguinte comunicação em 1863. Para fins de estudo, na época fazia-se a evocação. Nós vamos ver no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, os relatos. Então, nós vamos encontrar vários tipos de situações de espíritos, né, em condições diferentes, e aí foi feita a evocação que era para fins de nos instruir, de mostrar a doutrina espírita, de mostrar para nós a realidade da vida nessa continuidade trazida agora pela doutrina espírita, né? A importância de conhecermos. Então, nós vamos ver aqui, olha, espíritos felizes, espíritos medianos, suicidas, evocação a suicidas, expiações terrestres como esses. Então, nós vamos trazer espíritos atrasados e eles mostrando como foi essa chegada no plano espiritual e essa sua continuidade lá. E o Marcel, ele veio falar: a vosso chamado, vim fazer que a minha voz se estenda para além deste círculo, tocando todos os corações. Ele usa essa palavra, né? Oxalá, seu eco se faça ouvir na solidão, lembrando-lhes que as agonias da terra têm por premissas as alegrias do céu. Que o martírio não é mais do que a casca de um fruto deleitável. Às vezes um fruto delicioso não traz uma casca, de repente, até amarga, dando coragem e resignação. Então ele vem dizer assim, quando foi feita a pergunta para ele: pelo que afirmais, parece que os vossos sofrimentos não eram expiação de faltas anteriores. O médium perguntando, né? E ele respondeu: não seria uma expiação direta, mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa justa. Uma afirmação. Todo sofrimento tem uma causa justa. Aquele a quem conheceste, tão mísero, que era a criança, o Marcel, tão mísero, doente, a gente ficava ali com dó, ele foi belo, grande, rico, adulado. Quando? Ontem. Quando que foi esse ontem? Uma outra oportunidade, uma outra reencarnação que ele teve, né? Eu tivera aduladores e cortesãos. Fora útil e orgulhoso. Fútil e orgulhoso, desculpa. Fútil e orgulhoso. Anteriormente, fui, olha só, gente, bem culpado. Reneguei Deus, prejudiquei meu semelhante, mas expiei cruelmente, primeiro no mundo espiritual e depois na terra. Só para trazer assim um formato junto a essa lição que às vezes de Joana de Ângeles no Mestre de Amor, a gente lê e passa assim, ó, né? Não tem leitura que a gente lê, nossa, eu li o livro todinho, mas e aí? Quantas lições importantes de repente a gente passou? Então, eu estou dando só assim, uma ênfase, né, no que poderia ser uma dessas chamadas de Joana de Ângeles. Marcel ainda continua falando, os meus sofrimentos de alguns anos apenas, nesta última encarnação, suportei-os eu anteriormente por toda uma existência que raiou pela extrema velhice. Ele tivera uma reencarnação antes, onde até a velhice ele sofreu muito. E nessa, como criança, né, era mais um complemento, né, só de resgate. Por meu arrependimento, reconquistei a graça do Senhor, o qual me confiou muitas missões, inclusive essa última, né, essa de criança, que bem conheceis. E fui eu quem as solicitou para terminar a minha depuração. É um pouco confortador, não é?
É difícil ver, é difícil suportar, né? Confessamos. Eu, particularmente, gente, uma dorzinha de cabeça, para mim, já está me incomodando. Eu não sei vocês, eu não gosto de sofrer, não, mas ele fala que ele solicitou, porque fazia parte, mas nesse meio tempo ele já teve toda uma reencarnação sofrida, e com certeza no plano espiritual ele teve já uma orientação e um entendimento, né, de fortalecimento, de reconforto, para pedir, solicitar nessa próxima esse sofrimento tão difícil, né? Então, mais uma vez, está no livro Céu e Inferno. Aí nós vamos voltar então agora no Mestre de Amor, fechando, né, gente? Aí nós estamos fechando o tópico sugerido para o nosso encontro de hoje. Fascinado pelas promessas do futuro. Embora amargurado, não receis voltar atrás para sanar os males, suportando heroicamente as injunções do resgate, em inesperados assaltos à paz, agressões à honra, dificuldade no êxito, angústia nas relações da amizade ou enfermidades pertinazes, persistentes no corpo dolorido. Que de repente vai acontecer, pode estar acontecendo, né? Não sei. De repente está acontecendo, se não é conosco direto, está acontecendo na família, os momentos difíceis, né? Que a gente precisa estar ali junto, sabendo que a gente está triste, está difícil, mas a gente precisa estar ali firme, ajudando, né? Para que seja um pouco amenizada as dores do próximo, né? Não te detenhas, transferindo oportunidades longamente esperadas. Opa, o que quer dizer? De repente, nós estamos tendo oportunidade agora. Não te detenhas, porque nós estamos esperando ela de longas datas, de repente, e agora chegou a hora. Outros companheiros, atados a dívidas mais graves, suspiram pelos ensejos, pelas oportunidades que sorriem no seu caminho. De repente, outros tantos estão querendo uma oportunidade reencarnatória, e nós estamos tendo, e de repente fala assim, oh, meu filho, aproveita agora, vai, tem um pouquinho mais de paciência, tem um pouquinho mais de fé, de força, de coragem, de perseverança, né? Um pouquinho mais. Porque de repente é uma reencarnação que para nós, né, de repente, longa, mas é fugidia em relação à eternidade, segundo os bons espíritos nos falam, né? Dominados por expectativas mais sérias, ofereceriam as moedas de toda a felicidade para experimentarem a grande dor que faz mensageira da reabilitação. Aquele espírito que está precisando, que já está, às vezes, num plano espiritual, esperando pela oportunidade, ansioso já na expectativa de uma nova reencarnação, né? Ele já pensa desta maneira. E nós aqui ainda precisamos desse despertar, precisamos né, desse entendimento maior para com essas situações que nos envolvem. Dessa forma, por mais sombrios sejam os teus dias, persevera confiante à espera do sol bendito da liberdade. Perseverar. Por mais difícil que esteja sendo, Joana de Anjos está falando, persevera. Busca o Senhor através da oração e recolherás forças para prosseguir. Mantenha a serenidade no íntimo e roga as dádivas da paz no futuro. Que a gente não... Né, quando nós estamos aqui na Casa Espírita, a gente chega aqui e fala, nossa, que gostoso estar aqui para a gente fazer. Estarmos aqui agora. Esqueceu lá fora. Esqueceu os trabalhos. Estarmos aqui agora, em oração, né? Manter a serenidade no íntimo e roga as dádivas da paz no futuro. Pedindo força para, né, as nossas atividades diárias, né, que virão, com certeza. Mas suplica, sobretudo, coragem e humildade no resgate. Abraçado ao amor puro e simples que te alçará, de alma feliz, ao serviço livre em favor de todos os companheiros a quem deves. A gente precisa estar aí nesse esforço, né, pedindo a Deus sempre, o nosso Pai, nosso Senhor, pedindo a Jesus Cristo, né, agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele falou,
Ele falou em afirmação: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, por mais difícil que esteja, companheiros, essa lição que nós trouxemos hoje, né, que não é nossa, é de Joana de Ângeles, é para a gente confiar em Jesus Cristo. Ela não está falando para confiar nela, para confiar em Jesus Cristo. Confiar em nós mesmos. Nós precisamos confiar em nós mesmos. Nós precisamos estar mais leves. Às vezes nós estamos muito travados, carrancudos, porque a vida é séria, ok, mas eu preciso confiar mais em mim. Então Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então que a gente confie, né? E a Deus em nós mesmos, para a gente seguir esse caminho, como espíritas, mas antes de tudo, como irmãos, né? Como companheiros de caminhada. Tudo bem? Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Obrigado você, Amori, pela dedicação do seu tempo, a doação do seu tempo, de vir aqui, de tão pertinho, né? 2 horas de viagem. Então, nós agradecemos, realmente, esse estudo maravilhoso. Alguém tem algum comentário? Todo mundo entendeu tudo? Já não dói mais? Eu levantei porque eu estava com dor. Tudo certo? Luci, nenhum comentário, Luci? Por favor, me ajuda aí. Fácil passar a informação, mas, como ele falou, temos que acreditar que somos fortes e vamos passar. E contar com a ajuda de Jesus, sempre. É difícil passar. Não damos conta, muitas vezes. É difícil passar, mas passa, né? É difícil passar, mas passa. Passa, tudo passa, né? Tudo passa, né? Se a gente lembrar, realmente tudo passa. Oswaldinho, por favor. Mas quando a gente tem essa bênção de espiritismo, né? De pessoas como a Maurice, né? Que vem trazendo os ensinamentos de Kardec e de Zanzona, de Ângelo, como eu falei, né? Essas coisas dá a gente o esclarecimento. Então, nós temos essa bênção de ter essa oportunidade de ser esclarecido. E quando a gente tiver a dor, a gente ter resignação. Não é fácil. Mas quando a gente tem esclarecimento, facilita. Isso é importante. Privilégio, né, que a gente tem, né? De poder ter essa cultura espírita, esses livros, né, essas informações, o Evangelho segundo o Espiritismo, tantas obras que Divaldo traz, que Chico Xavier são quantas? 400 e poucas, né? 400 e pouquinho. Ele passou mais da metade da vida dele escrevendo, psicografando. Divaldo também. Se somar tudo, são quase 1000 livros, né? Digamos, 700, 800 livros. Você já parou para pensar quantos livros nós já lemos na nossa vida? Não estou falando lá do dedinho, né? Do Zap, do Facebook. Livros, né? Eu também. Eu tento também ler, mas é interessante. Está aí, né? Há pouco tempo, né? Uns 180 anos, é pouquinho tempo que está aí. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno. É interessante que você traz o Céu e o Inferno, eu já li, mas a gente não lembra, né? A gente tem que ficar reciclando para nós, né, atingirmos esse ponto aí. Você falou aí da dor, muito da dor, que a dor vem para todos, né? Igual, ou vem para a família, né? Que a gente estava conversando antes, né? Do câncer, né? Que o câncer não é só a pessoa que tem, é todo mundo da família que está envolvido tem o câncer junto, que ele está ali sofrendo, vê o irmão assim, né? Sofrendo, então você sofre junto, você está ali, né? Tem um depressivo, a depressão está com todos que está do lado, né? Porque você está ali junto. Mas aí vem o que o Oswaldo falou, né? Os ensinamentos, para mim, na minha opinião, o ensinamento meu que eu aprendi é que a doença
acaba se tornando a cura. É difícil a gente entender isso daí, falar que a doença vai ser a cura. Como assim, né? A doença faz a gente sofrer, é a cura do espírito, né? É a nossa cura. A doença, quantas vezes eu já vi pessoas ter a doença e não estarem doentes, né? Nós temos casos que nós já vimos de perto aqui no centro, a pessoa ter a doença e não ser doente. Aí vai explicar isso, né? Como que eu vou explicar uma coisa dessa? Mas a gente viu que a pessoa não está doente. Ah, mas ela tem câncer, mas não está doente. Não está, não dá ousadia para a doença. O oposto também. Pessoas que estão doentes. Aí você está falando de mim. Aí você está falando de mim, já virou pessoal, já, Regina. Então, é verdade. Isso é uma verdade que nós vemos, mas é difícil, porque nós não somos iguais, somos todos diferentes, estamos em diferentes sintonias, em diferentes níveis de aprendizado, entendeu? Eu aprendo lições, geralmente, muitas lições eu aprendi de ateus, que não acreditam em Cristo, que não acreditam que veio, só que eles são muito mais cristãos que eu já fui em toda a minha vida. As atitudes que eles têm são muito melhores do que as minhas. E eles nem conhecem o Cristo. Isso que me faz ficar triste às vezes, né? Mas a gente está no aprendizado ainda, né? Estamos no aprendizado ainda. Alguém mais tem algum comentário? Não? Tudo certinho aí? Tá bom, então. Múcio, nenhum comentário, Múcio? Fala demais já hoje. Não, aqui, ó, nós temos tempo. Quando a gente tem tempo, a gente tem que conversar. 5 minutinhos. Não pergunta não, porque a Lucy falou que não responde pergunta hoje. A Lucy falou que pergunta hoje não vai ser respondida, só comentários. Essa daí vai vir agora. Esse comentário aí. Então, nós temos a feira de doces. Ó, a melhor coisa que tem lá é um blackberry pudim. Não sei quem fez. Melhor coisa que tem. Você não sabe quem fez. Não, sei não. Eu não conto nem que me corte o pescoço. Tem que fazer propaganda. Então, nós temos lá a feira de doces. Então, uma ótima oportunidade. Se vocês tiverem a oportunidade, né, conhecerem alguém, compra, dá de presente, é um ótimo presente, né? Se não quer comer porque tem muito açúcar, apesar que aqui, as coisas que a gente vende aqui não faz mal para a saúde, né? Não engorda. Não acontece nada de mal. Tudo. Então, nós temos o doce, temos o almoço. O que tem de almoço lá? O que a Simone cozinhou hoje? Que ela passou o dia inteiro cozinhando hoje. Então, mas tá boa a comida, né? Delícia. O que você cozinhou hoje, Sônia? Olha só. Ela faz tudo, você sabe, né? Tá certo. Ela faz tudo. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Então, tá bom. Nós temos também que nós vamos fazer de novo o Stone Soup, que é para os jovens, para arrecadar dinheiro, para eles fazerem o retiro deles. Então, já está sendo vendido. Vocês podem entrar no website. E quem está aqui vendendo em pessoa? Não? Lá na livraria ou não? Ainda não está vendendo lá? Stone Soul. Não, ainda não. Não, mas já está sendo vendido já. Qualquer coisa, quem quiser, entra em contato com a Analu. Ou é só ir no website do centro. Ela vai colocar. Já está, eu acho que já está. Já está. Que foi decidido ontem, vai ser no dia 11. Já mudou a data. 11 de março. Já mudou a data. Eu sei, era 4, mudou para 11. Para 11, tá certo. 11 de março. Mudou, era 4 de março, vai ser 11 de março. Tem um prato especial vegetariano e um purê de batata. Pro almoço de hoje? Purê de batata. Olha só, hein? Chique. Então, nós vamos falando da sopa para ajudar os jovens, vai ser vendido, eu acho que vai ser sopa de frango e sopa vegetariana. Quem quiser para ajudar, é um preço bem acessível, é para eles fazer o retiro espiritual,
que todo ano é feito, né, Oswaldinho? Oswaldinho participa disso daí diretamente. Onde vai ser esse ano, Oswaldo? Vai ser no mesmo lugar? É, um lugar bem bonito, os jovens gostam bastante disso daí, eles aproveitam, e é uma comunidade, né, vem jovens de todos os centros espíritas da região, do Tri-State, na área aqui de Connecticut, New Jersey e Nova York. Esqueci de alguma coisa, Lucy? Não, lembrando que os jovens serão os futuros... Com certeza. A importância da evangelização é grandíssima, é enorme. Isso é muito importante, a evangelização infantil. E dos jovens também, né? Que nós temos aqui os jovenzinhos aqui, ó. Dilaio, Jade, Lucas. Como é o seu nome mesmo? Não lembro, cara. Nossa Senhora. Ô, Samuel, lembra para mim o seu nome, por favor. É o Sam. Então, tá bom. Vamos para a nossa segunda parte, que é os passes. E depois o almoço, como eu lembrei, se vocês não quiserem, tiver a possibilidade, compre de presente para alguém. Leva para casa, nós temos containers lá para levar. Não precisa ser comer aqui, leva para casa se tiver condição, dá para alguém, dá para um amigo, alguém que está precisando, ou faz que nem eu, que janta aí à noite, no almoço, mas janta. Então tá bom. Vamos para a nossa parte final. Peter. 26, March 26, 27, we're gonna have it here, right? Vai ter um teatro no dia 26 ou 26 ou 27 de year. Silma, vamos trabalhar, Silma. Tá ali escondidinha, eu já vi ela. Eu já vi a Silma escondidinha ali. Quando que vai ser o teatro? No que dia? Dia 26? Então, o teatro vai ser dia 26, os jovens, eles já estão sendo voluntariados para isso, que eu falo em inglês brincando, é voluntold, né, que não é voluntariado, é obrigado aí, tem que participar. Então, vai ter teatro, que mais vai ter? Vai ter festa? É sempre uma festa aqui, né? O que eu tô falando? Almoço especial, é sempre festa. Música ao vivo. Música ao vivo? Não yet, né? Mas vai ser bom, né? Almoço especial. A moto tá lá atrás. Vai ter? Então, ó, tá vendo aí, ó? Pronto, vai ter música, vai ter show, não vai ter música. Show. Show com a Amanda. Então tá bom, gente. Vamos para a nossa parte final, que todo mundo tá com fome já, cansado de escutar eu falando aqui. Que silêncio. Eu tô buscando quem vai fazer a oração aqui, ó. Tô confuso. Tanta gente com vontade de rezar aqui. Edith, você faz a nossa oração hoje? Não? Então tá bom. Você faz? Simone, olha. Que bom. Voluntária. Obrigado, Simone. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de ver essa casa com todos vocês e que eu espero que todos continuem aqui participando com a gente e fazendo a união da nossa casa. Vamos, então, nesse momento, cerrar os nossos olhos, aproveitar dessa chuva de bênçãos que cai sobre as nossas cabeças e pedir ao Mestre Jesus que nos abençoe, que nos guie e que essa semente de fé que existe dentro de todos nós, seres humanos, possa cada vez mais germinar, porque passamos por momentos difíceis no planeta Terra, Senhor, e somente a fé é capaz de nos sustentar. Que essa fé, Senhor, que existe em nós, possa florescer a cada dia, em nosso sorriso, em nossos trabalhos, em nossa convivência dentro dos nossos lares, que nós possamos trazer amor, paz e harmonia, que nós possamos ser a luz que o mundo precisa, Senhor, tendo empatia, amor, carinho pelos nossos irmãos, que nós possamos levar, Senhor, em todos os cantos e recantos, o teu amor, onde houver tragédias, dores, onde houver, Senhor, aqueles que necessitam de esperança,
que nós possamos ser a palavra de força. Que a luz do Mestre Jesus habite em nós e seja a luz de nossas vidas e de nosso caminho. Que a luz do Mestre Jesus possa, nesse momento, entrar em todos os lugares de tragédias, em todos os hospitais, asilos, presídios, com aqueles que perambulam pelas ruas, subjugados pelas drogas. Senhor, que a tua luz apague, acalente a todos os corações que têm dores nesse momento e que leve a certeza de que tudo passa e a certeza que temos o infinito de possibilidades de sermos felizes e de sermos seres de luz no mundo melhor, com mais amor e com mais harmonia. Assim seja. Eu não consigo colocar a música lá. Já não vou. Eu só perder o quadradinho. Depois você consegue.